Olha, nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa com mais uma grande novidade apresentada pela CVC e mais uma vez a Baixada Santista, né, através do nosso amigo Marcos Paulinho, sendo prestigiada aqui com a apresentação em primeira mão dessa novidade. Não é bem uma novidade, porque como bem a Daniela falou, né, o Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, sempre esteve por ali. Só que o brasileiro normalmente não tem o hábito de visitar, vai várias vezes aos Estados Unidos e repete muitas vezes o mesmo destino, seja Orlando, seja Miami, seja Las Vegas, seja Nova York. E que curioso isso, né, Paulinho? Quando chamou a atenção da gente, que a gente ouve a Daniela falando sobre as atrações que tem por lá, realmente dá vontade mesmo de ir e de indicar as pessoas a conhecerem, né? Realmente, Pedro, como eu falei até na apresentação, é assim, o nosso cliente ele vai para os Estados Unidos, como você falou, né? Para as principais cidades, vão lá, fazem compra, mas tem muitas pessoas, muitos clientes nossos que querem algo mais cultural. Conhecer outros destinos dos Estados Unidos, que é muito grande. E ela estava até comentando agora, né, dos museus, né, que tem mais de 15 museus. Que na verdade são 19 museus. 19 museus, né? Exatamente, gratuitos, tanto para o morador, né, os habitantes da região, dos americanos, como o turista. Né? Então, qualquer turista que visite. E quando se fala em um pacote da CVC, né, em parceria com a Imaginadora, com exclusividade dessa parceria, não se fala somente, né, na capital, não se fala somente em Washington. Se fala nas regiões, nos estados que estão no ao redor, aliás, que formaram, que cederam parte, né, dos seus estados para formarem, né, a capital dos Estados Unidos. Só de conhecer a Casa Branca ali já é alguma coisa muito diferenciada, conhecer o grande centro do poder mundial, né, Paulinho? É algo indescritível. Os Estados Unidos é muito bonito. Então as pessoas, eu acho bacana que tem muito turista nosso, clientes nossos, até os agentes de viagem ligam para nós, às vezes, fala, poxa vida, tem que montar algo diferenciado, né, para que a gente possa, né, ter mais quantidade de roteiro. E a CVC sempre está à procura das novas, né, dos novos roteiros. E veio essa surpresa gostosa, né, da gente conhecer toda essa região americana, que realmente acho que faz parte, que tem que fazer parte do nosso cliente, né? Nosso turista brasileiro tem que conhecer essa região. Interessante, eu estou mostrando as imagens, né? E a gente sabe que capacitação e interesse é algo muito valorizado em todo e qualquer segmento profissional. Parabéns aos agentes de viagens, né, que estiveram hoje presentes aqui em número bastante significativo, numa terça-feira chuvosa. O Paulinho sempre muito gentil, né, oferecendo um jantar após a explanação da Daniela e também do Renato, mas aqueles que mais se interessaram, o Paulinho bem comentou, vão estar na frente, vão estar dirimindo toda e qualquer dúvida, vão estar muito mais bem preparados para explicar os atrativos de Washington e região para aqueles passageiros que vão conhecer. Então, seguramente, esses agentes de viagem que estão aqui estão sendo privilegiados, né? Isso eu fico muito contente, veio realmente todos que nós convidamos, né? E assim como eu falei para eles, é muito importante nós termos informação. Porque hoje o cliente, por mais que ele entre na internet e tire informação, ele gosta sempre de tirar algumas dúvidas. E eles sempre se colocam à disposição, né? É mais bonito, não sabem. A Daniela já falou, liguem para nós que a gente tira as suas dúvidas. Isso é muito importante, porque a gente passa a informação mais correta possível, né? Agora, só para concluir com o Paulinho aqui, precisamos parabenizar a CVC aqui da nossa Baixada Santista, porque esta noite, este evento que está acontecendo aqui, ele está sendo, não é, patrocinado, promovido pelo governo dos Estados Unidos. A Imaginadora é uma empresa no Brasil responsável pela divulgação daquela região, não é? Os americanos perceberam que essa região ela pode ser muito atraente para o turista brasileiro e aí fizeram a divulgação. Parabéns por quê para a Baixada Santista? Porque entre tantas capitais no Brasil, claro que eles rodaram São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões, não sei se foram a Brasília, mas enfim, Baixada Santista foi escolhida como uma das regiões para serem visitadas pela Daniela, para que ela pudesse explicar melhor os detalhes da capital americana, e isso é motivo de muito orgulho para você, né? Para mim é super orgulhoso, eu fico super orgulhoso, porque assim, a nossa região da Baixada Santista, né, lá em cima, né, em São Paulo, as grandes capitais, os grandes empreendedores já estão tendo um outro olhar da nossa região. E é o nosso crescimento da região. Isso eu fico muito feliz, porque a cada dia que passa nós estamos sendo lembrados. E quando a gente é lembrado, quando a gente constrói... É um reconhecimento, né? É o reconhecimento. Então eu também tenho que agradecer muito a todo o pessoal que está apoiando a gente aqui em Santos.
bater um papo aqui com a Daniela Bergamini. A Daniela daqui a pouquinho vai estar expondo, né, para os agentes de viagem, que são parceiros da CVC aqui, esse pacote de uma região que é pouco visitada pelos brasileiros, né? Tem muito atrativo por lá, né, Daniela? A região ali da capital. Sim, sem dúvida. Na verdade, infelizmente, a região da capital dos Estados Unidos ainda é pouco conhecida pelo mercado brasileiro. A gente sabe que os brasileiros têm cada vez mais procurado viajar internacionalmente, principalmente para os Estados Unidos, mas acabam sempre buscando aqueles destinos mais comuns, clássicos. mais tradicionais, Nova York, Orlando, Miami, né? Exatamente. E até mesmo por conta de viagens em família, enfim, acabam procurando esse destino e muitas vezes não sabem sobre algumas regiões também muito interessantes e pouco exploradas nos Estados Unidos, como é a região da capital dos Estados Unidos. Olha, a gente fica sempre, não é, com a lembrança de, quando se fala em capital, a gente fala em Casa Branca, a gente fala no Congresso americano, né? A gente pensa numa coisa mais séria, mas tudo é mais sério, que tem balada, que tem uma vida noturna agitada, que tem bons restaurantes, boa gastronomia. Sim, sem dúvida. Não sei se você está familiarizado, ou o pessoal de casa está familiarizado com isso, a região da capital é inclusa não só pela capital, Washington, D.C., mas também pelos estados de Maryland e Virgínia. Sim. E sem dúvida, a gente tem muita opção de vida noturna, de gastronomia, especialmente em Washington. E uma notícia que pouca gente sabe é que só o estado da Virgínia, que é um estado bem pequeno ao lado de Washington, possui quase 300 vinícolas. Nossa! Hoje é o 5º maior produtor de vinho dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vem crescendo também, né? Na elaboração de bons vinhos, né? Na produção, exatamente. Então, hoje já somos o 5º maior produtor de vinho dos Estados Unidos e começou-se todo o processo de exportação. Então, para o pessoal que gosta bastante e dá valor muito à gastronomia e procura esse tipo de viagem, gastronomia vinculada a um bom vinho. Sim. Então, só na região de Virgínia pode encontrar aí quase 400 vinícolas. A famosa enogastronomia, não é? E a região de Virgínia é uma região agrícola, né? Uma região que tem aí seguramente áreas bonitas, uma natureza bastante vistosa para que as pessoas possam visitar. E aí faz aquela composição de que qualquer viagem é muito bem-vinda, da modernidade, da questão cultural, né? Porque a Casa Branca, ela tem, não é, um espaço que é aberto diariamente, né, para visitação, inclusive a entrada é gratuita, e tem também para aquela pessoa que fizer um planejamento maior, tem a possibilidade de fazer um tour pela Casa Branca também, não? Sim, o processo de tour, de visitação, da embaixada, né? Exatamente, é preciso fazer uma solicitação no site da embaixada, a própria agência de viagens pode auxiliar o passageiro nesse processo, então, mas precisa ser feito com pelo menos 2 meses de antecedência. Né? Precisa desse tempinho para que eles façam toda a checagem de segurança, enfim, mas é totalmente possível fazer o tour e é inesquecível, é uma experiência realmente única. E além disso, além da Casa Branca, que a gente sempre associa Washington D.C. à Casa Branca. Pentágono, né? Ao Pentágono, exatamente, ao Capitólio. Mas a gente tem também uma coisa muito interessante que a cidade oferece, que são 19 museus totalmente gratuitos, que são do Instituto Smithsoniano. Um deles é o Museu Aeroespacial, que é o 2º museu mais visitado do mundo, e o Museu de História Natural também, enfim, são 19 opções de museus para todos os gostos e totalmente gratuitas, o que é muito bacana para o passageiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente fala muito em compras nos Estados Unidos, não é? Bem lembrado? Bem lembrado, eu queria até falar sobre isso. A gente fala muito em compras, né? Outro agente motivador que leva o turista brasileiro aí para Orlando, para Miami, para Nova York também. Como é que é na capital? Sem dúvida, a parte da compra já faz parte do roteiro obrigatório. O brasileiro já deixa ali pelo menos 2 dias para ser modesta, né? E pelo menos a metade da mala já de espaço. Exatamente, ou até uma mala vazia já, que a gente sabe que todo mundo faz isso. E as pessoas não associam isso à nossa região, mas não, todos os shoppings, todos os malls, todos os outlets, todas as marcas que são encontradas nos outros destinos, especialmente os da Flórida, são encontrados lá também, e com a vantagem de serem mais vazios, não ter aquela briga de brasileira, né? Aquela loucura, e enfim, a nossa taxa também é muito baixa, a taxa de imposto da região de Cruza, da região da capital, é por volta de 5,5%. 5,5% quando a gente fala em 9,5% aproximadamente em Orlando, né? Exatamente, então mais uma vantagem que é para as compras na região. E a gente sabe também que o passageiro
gosta muito dessas outras regiões clássicas, como a gente fala, especialmente Nova York. E o que é muito bacana e que a CVC até trabalha isso, é um pacote combinado com Nova York. Então, se o passageiro já está lá porque gosta, todo mundo adora. Pacote de quantos dias, Dani? Geralmente são de 9 a 10 dias. Então, passa-se um tempo na região de Nova York, depois estende a viagem e fica mais alguns dias em Washington, em região. E um dado muito interessante é que de 2013 para 2014 houve um aumento de 21% de procura de brasileiros indo para a região da capital dos Estados Unidos. Ou seja, os brasileiros de fato estão começando a procurar destinos diferentes daqueles originais, daqueles exato. Olha, deixa eu bater um papo aqui com o Renato Roberto. Ele que é o analista de produtos dos Estados Unidos e também do Canadá, né? O Renato está acompanhando aqui a Dani, os dois estarão lançando nesta noite, os agentes de viagem aqui da nossa Baixada Santista, um novo leque de pacotes que tem como atração especial a capital dos Estados Unidos, né? A CVC, até eu estava batendo um papo com a Dani, me surpreendeu o fato o brasileiro já visitar bastante essa região, a gente quase não ouve ninguém falar, olha, eu fui para Washington, né? Mas quem vai normalmente retorna satisfeito, surpreendido. Qual é o feeling que você tem desse pessoal, Renato? Sim, com certeza. O pessoal que viaja para Washington não é o pessoal que viaja a primeira vez para os Estados Unidos, né? Já tiveram outras viagens aí para Orlando, Nova York, e sim, voltam muito satisfeitos, até por conta dos produtos que a CVC oferece, né? Que são sempre produtos de qualidade, aí os nossos receptivos, os nossos hotéis são sempre... A gente busca sempre as melhores parcerias, né? E a cidade, que é incrível, oferece diversas atrações, muito bem localizada, né, nos Estados Unidos, muito fácil de conjugar com outras cidades, como a Daniela mencionou. E, então, sim, o nível de satisfação aí dos passageiros que visitam Washington é bem alto. Deixa eu te falar uma coisa, vocês criaram alguns pacotes, né? Você pode me falar de cada um deles? Sim, nós temos aí alguns pacotes do ano passado, nós tínhamos circuitos, né, que são circuitos guiados, nós oferecíamos os guias falando espanhol. Sim. E esse ano a gente entrou forte aí com algumas datas e guias falando português para poder atender o público do Brasil aí, né? Como, por exemplo, de 7 dias, de 9 dias. 7 dias, inclusive, com locação de carro, já tudo providenciado. Hospedagem onde é? Sim, sempre hospedagem com os melhores hotéis, bem localizados, no centro da cidade, próximo aos principais monumentos, principais atrativos turísticos, inclusive conjugados aí com algumas cidades do Canadá. No caso, Canadá francês, né? Quebec e Montreal, nós temos inclusive alguns serviços partindo de Nova York, fazendo aí uma volta, né? Passando ali pelas cidades do Canadá francês, seria Montreal e Quebec, inclusive. Deixa eu só explicar para o nosso telespectador, quando se refere ao Canadá francês, o Canadá é um país bilíngue, né? Exatamente. Então tem uma região que se fala francês e outra região onde se fala inglês. Então, quando ele se refere ao Canadá francês, é a região do Canadá onde se predomina o idioma francês, né? Mas eles falam inglês também lá, né? Sim, falam inglês também, mas é uma predominância. É uma predominância, exatamente. Mas a CVC sempre vai ter lá o funcionário que vai estar cuidando de todo o grupo e falando o português, ou seja, o passageiro está sempre muito bem acomodado, muito bem amparado. Enfim, como ela falou também, as regiões aí das vinícolas, né? Nós temos diversas opções visitando essa região aí, muito bacana. E o que eu estava observando, olha, para vocês terem uma ideia, as pessoas imaginam assim, puxa vida, mas Washington, né, deve ser caro e tal. Eu estava observando aí os valores dos pacotes, não é muita praxe do programa nós falarmos em valor, mas só para que as pessoas tenham uma ideia, algo em torno de 2.700, 2.300, 2.400 para 7 dias, para valores até um pouco menores para 5 dias, tudo passado em 10 vezes, ou seja, fica uma viagem bastante viável para uma grande camada da população, né? Sim, com certeza, com certeza. E o parcelamento ajuda muito, né? A gente sabe que aqui o povo brasileiro realmente parcela aí a grande maioria das compras de valor um pouco mais elevado, né? E o pessoal até parcela aqui para poder gastar lá, né? Exatamente, parcela aqui para poder gastar lá.